noite. Começa agora o Mais Saúde. E o nosso programa de hoje vai falar de um assunto super importante para o meio ambiente e para a nossa saúde, claro, também. A gente vai falar hoje sobre o descarte correto de medicamentos vencidos, né? Ou aqueles que a gente não utiliza mais. E para falar sobre o tema, nós convidamos aqui Ivan Carlos, que é médico veterinário, é doutor em Fisiologia e Farmacologia e professor do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Universidade Federal de São João del Rei. Boa noite, seja muito bem-vindo, Ivan. Obrigado. Mas saúde hoje é todo seu, então pode ficar à vontade, viu? A casa é toda sua. Olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do espaço, né? Porque é uma das coisas do projeto, que é o que nós vamos conversar aqui, é exatamente a divulgação. É um projeto de educação, ele tem um objetivo que é divulgar uma informação muito interessante que ela faz parte do dia a dia de todo mundo, desde criança a idosos. Então, obrigado. Que isso, a casa toda sua, eu que agradeço. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, então se você quer deixar sua opinião, quer deixar sua pergunta, entre em contato aqui na TV pelo 3372-3720 ou nos mande uma mensagem no WhatsApp 9972-1640. A gente vai contar com as perguntas de vocês aí. Ivan, eu costumo brincar aqui no nosso programa que o importante é a gente situar o pessoal de casa do assunto que a gente vai tratar aqui. Então, eu sempre começo com as mais básicas, eu brinco assim. Então, vamos falar um pouco sobre o que seria essa consciência ambiental e por que se conscientizar ambientalmente é se conscientizar também para uma saúde de mais qualidade. Bom, a gente fazendo um retrospecto aqui da evolução da humanidade, né, desde a Revolução Industrial, vamos dizer assim, quando começou esse tipo de mercado que a gente tem hoje, e o próprio século passado, onde houve um desenvolvimento muito grande do sistema capitalista, principalmente, o que aconteceu é que na Revolução Industrial a gente tinha recursos naturais assim abundantes. O que aconteceu depois é que houve uma utilização muito grande dos recursos naturais do planeta e é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Isso interferiu diretamente, drasticamente na situação que nós temos hoje. Somado a isso, o crescimento exacerbado da população, né? Nós estamos numa expectativa de, em 2050, o planeta ter aproximadamente 9 bilhões de pessoas. Então, isso é uma situação um pouco preocupante, né? Somado a isso também a situação da sustentabilidade, tentar equalizar exatamente os recursos naturais com o modo de produção e com a crescente população. Bom, o que acontece é que com essa diminuição dos recursos naturais, devido exatamente a esse modo que foi estipulado e que a gente vive hoje, isso gerou uma série de situações que a gente vive hoje. Por exemplo, a falta de água. Então, uma situação bem simples. O crescimento, por exemplo, o Brasil é um dos países, vamos dizer assim, que é sempre chamado o celeiro do mundo. Então, o que acontece? A fronteira agrícola está sempre expandindo. Mas, por exemplo, as nascentes, essas situações onde nascem as águas, elas não tiveram a proteção adequada. É uma das situações que está levando exatamente essa falta de água que a gente vive hoje, que é um problema muito dramático e tende a se agravar muito mais. Então, a gente vê que essa necessidade do ambiente, que é a nossa casa, o meio ambiente onde a gente vive, bom, eu vou dizer assim de uma forma, nós estamos destruindo a nossa casa, né? Então, isso é muito complicado. E a gente vê, a falta de água é um problema muito sério, mas, por exemplo, naquelas reportagens que passaram de São Paulo, a gente via, acho que até no Tietê mesmo, se eu não estiver enganado, quando estava coberto de água você não via nada, quando teve aquela seca total, eu me lembro bem, era assim mas muita garrafa PET, por exemplo. Então isso compromete muito o meio ambiente, óbvio, né? Bom, ao mesmo tempo, isso também vai levar a um comprometimento natural da saúde, do bem-estar do ser humano. Então, assim, o descarte inadequado que é feito, por exemplo, a existência de lixões, né? Como é que é feito isso? Não só medicamentos, mas tem que pensar no resíduo sólido como um todo. Você já pensou que nós temos em casa, a gente produz muito lixo. E isso, então, vai ter que ser jogado em algum lugar. E isso, então, tem um destino. Então, a gente, no Brasil, especificamente, ainda tem muito lixões. São locais onde se coloca isso. Isso é um problema muito sério. Então, vai para lá lixo de todos os tipos, inclusive de medicamentos. Isso pode, com certeza, influenciar na saúde.
E isso é uma questão, né, preocupante, porque a gente acha muito que a gente está no tempo presente, então a gente deve viver bem esse presente, afinal de contas, nós ainda não chegamos nas gerações futuras, a gente tem às vezes um pensamento assim, e essas coisas estão muito próximas, né, Ivan? Elas já começaram a nos atingir na nossa vida, na nossa qualidade mesmo, de vida, né, de sustentabilidade, como você bem disse. Sim. E a gente falando um pouco sobre essa consciência ambiental e como você explicou muito bem, hoje a gente consome muito, descarta muitos produtos e os medicamentos são um deles. E a gente fica muito refém, eu falo por isso mesmo, eu sou uma pessoa que certamente já descartei medicamento de uma forma muito errada, por não saber como fazer. Explica pra gente, Ivan, então, por que o descarte de medicamentos de forma incorreta é tão prejudicial? Bom, olha só, todo mundo consome medicamento, não tem jeito. Todo mundo já usou um medicamento, mesmo que não seja tão, vamos dizer assim, existem as pessoas que não gostam muito de usar os medicamentos direto, usam um chá, usam alguma coisa de um outro tipo, mas queira ou não queira, ele tem um princípio ativo. Então é nesse sentido, quando você usa um medicamento, ele vai entrar no seu organismo, vai fazer o efeito dele, que seja combater uma enfermidade, diminuir uma dor, diminuir uma inflamação. Bom, o que acontece é que ele entrando em contato com você, ele depois tem que sair, ele não fica dentro do seu organismo. Bom, para onde que ele sai? Ele vai acabar saindo para o meio ambiente. Isso é quando o medicamento você ingere ele. Então é uma situação. Esse não tem muito como a gente fazer, ele vai ser descartado assim. O problema é que você não consome todo o medicamento, né? Nós temos um problema ainda legal no Brasil, no qual você ainda não tem o fracionamento de medicamentos. Então quando você vai comprar um medicamento, você compra um conteúdo X que geralmente ele é além daquele necessário para você resolver o problema que você se encontra. O que acaba acontecendo? Você usou, resolveu o seu problema, então você vai e acomoda ele lá no seu lugarzinho, cada um tem o seu lugar, em cima da geladeira e outros locais todos, gavetas, né? bagunçadíssimas. Gavetas. Então cada um tem o seu local de fazer isso. Bom, o que acontece que com o tempo, por exemplo, o anti-inflamatório, geralmente ele tem um prazo de validade, todos eles. Então, geralmente, o que acontece é que esse medicamento vence. Bom, ele vencendo, você não pode mais consumir esse medicamento, porque ele vai provocar um dano, que isso está até na própria bula, por isso que tem um prazo de validade. Bom, aí o que se faz com esse medicamento? A maior parte, e isso é o que todo mundo faz, principalmente porque não tem uma indicação na própria bula do medicamento, ainda no Brasil não é feito de forma que faça o que você deve fazer com ele. O que acaba acontecendo? A gente pega esse medicamento e descarta ele como se fosse um lixo comum. A gente geralmente joga ele ou na privada, ou pega e joga isso no lixo comum. E o que acontece? Ele vai ser juntado, ele vai junto para o local onde na cidade é colocado, descartado, no lixão. O que acontece? Então, esse medicamento, quando ele entra em contato com o meio ambiente, ele então não perde as características químicas dele. Então, ele vai provocar algum tipo de reação. Vamos pegar um exemplo bem simples, que talvez seja mais fácil de entender, que é o antibiótico. O antibiótico, a gente sabe hoje que um grande problema dele são as resistências que são causadas, geradas pelos micro-organismos. Então, você usou o antibiótico, guardou lá e perdeu a validade. O que você vai fazer? Você vai, por acaso, erroneamente, dispensa isso no meio ambiente. O meio ambiente é cheio de micro-organismos, é natural. Se alimentam deles. Eles vão se alimentar e eles vão acabar gerando uma resistência. Isso é natural que aconteça. Bom, depois, eventualmente, se você precisar de usar novamente um antibiótico, você pode correr o risco, por exemplo, é dele não funcionar. Porque as suas bactérias, né, os seus micro-organismos já criaram resistências a ele. Isso é uma situação muito complicada. No caso dos antibióticos, né, é um exemplo mais simples. As várias outras classes de medicamentos, que são os mais comuns, vamos dizer assim, os mais utilizados, anti-inflamatórios, medicamentos para tratamento de câncer, medicamentos para analgésicos. Então, as classes bem comuns acabam também acontecendo porque são produtos químicos. Entrando em contato com o meio ambiente, você vai gerar uma série de situações, né, que nós vamos comentar um pouco mais. E a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o vídeo 03, Mais Saúde, para a gente poder passar para o pessoal de casa um passo a passo do que é esse descarte incorreto e o que ele ocasiona na nossa vida no dia a dia. Estamos aqui aguardando. Os remédios utilizados para tratamentos, ao serem descartados em locais inadequados, produzem consequências negativas. Descendo direto pelo encanamento, os medicamentos se dissolvem numa mancha tóxica. Quando jogados diretamente no lixo, podem entrar em contato com outros seres humanos, contaminando-os.
Esses medicamentos percorrem toda a cidade até alcançarem seus destinos. No lixão, ao serem depositados, são transformados em gases poluentes e em uma substância tóxica, o chorume, infectando ao mesmo tempo solo, lençol freático, rios e atmosfera. A água contaminada passa pela rede de esgoto e segue para uma estação de tratamento. A mancha de remédios não é tratada, pois necessita de um processo especial que não ocorre, agravando a poluição do meio ambiente. E no que isso te atinge? Em todo contato com o meio ambiente, acesse o site www.descarteconsciente.com.br para saber os pontos de coleta mais próximos de você. Como o pessoal de casa pôde ver, né, é o passo a passo daquilo que o Ivan tinha comentado com a gente. Então, Ivan, fala um pouquinho mais. Ali a gente tem a situação cotidiana, né? O rapaz do lixo que pega o lixo, leva ele até os coletores, né, dos caminhões de lixo, e depois eles são dispensados em vários lugares inadequados, porque a gente ainda tem essa problemática, né? Aonde colocar esse lixo, aonde organizá-lo. Então, fala pra gente também um pouquinho das outras situações que seriam possíveis para chegar esses remédios, né? Vamos dizer assim, eu estou usando um termo incorreto, esses medicamentos até nós também, de uma outra via, de uma outra forma. Bom, o vídeo ali ele é bem explicativo, ele é rápido e curto, né? E deixa bem claro assim os caminhos que acaba percorrendo. Então você vê que ele, quando é colocado de forma inadequada, ele pode comprometer rios, lençol freático, a própria atmosfera. Então tudo isso acaba acontecendo. Um problema que ficou claro ali também é que nos tratamentos das águas, essas coisas que é feito, ele não tem um tratamento adequado, porque precisa de um tipo específico de técnica que tem um custo muito alto e não faz muito sentido ainda, né? A gente não tem condições disso. Bom, então, esse é o problema que é o que acontece geralmente. Bom, então, para resolver essa situação, a gente tem que dar o destino adequado. O destino adequado, já adiantando um pouco aqui, é a incineração. Esse é o destino adequado do medicamento que tem que ser feito. Bom, mas aí como é que isso é feito, né? A gente tem que conseguir fazer com que esse medicamento que você faça, a população tenha acesso a esse tipo de solução. Essa foi a ideia do projeto, foi exatamente possibilitar ao cidadão, a comum, vamos dizer assim, a possibilidade dele ter um local onde ele vai entregar aquele medicamento e aí ele sabe que dali para frente aquele medicamento vai ter o destino correto. Ou seja, dar as mãos para o meio ambiente de uma forma extremamente, digamos assim, né, fácil, né? Sim. Porque, de certa maneira, o projeto ele se encarrega de criar certos caminhos para que ele possa chegar, né, ao destino correto. Mas a gente vai segurar um pouquinho, que a gente vai ter que ir para um break, a gente vai ter que ir para um intervalinho, então segura aí. Tá bom. Lembra você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, então se você quer deixar sua opinião, o que você está pensando desse tema, achando, deixa aqui pra gente a sua opinião, vai ser muito bacana. E também você pode contribuir por mensagem de texto ou também pelo WhatsApp no 9972-1640. O telefone da TV é o 3372-3720. Você também pode fazer uma chamada para cá. A gente vai para um intervalo curto e a gente volta já.